Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Provérbios, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Aleluias. Se você for ler todo este provérbio, esse capítulo, ele fala muito a advertência contra a mulher adúltera, mas ele começa falando em guardar os mandamentos, viver os mandamentos. E isso não serve só para a questão da prostituição, de estar com a mulher adúltera. Serve para toda a nossa vida, até porque o adultério não é só carnal, o adultério também pode ser espiritual. Quando nós colocamos alguém no lugar de Deus, quando nós levantamos ídolos em nossas vidas, nós também estamos adulterando. Estamos adulterando espiritualmente falando, Estamos colocando outra pessoa no lugar do nosso amado, que é o Senhor. Então aqui ele fala: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda as minhas palavras. A gente muitas vezes não guarda as palavras do Senhor, não é mesmo? E ele diz: guarda os meus mandamentos e vive. Guarda os meus mandamentos e vive. A gente muitas vezes até sabe a palavra, conhece a palavra, estuda a palavra, é super entendido na palavra de Deus, mas não vive a palavra. Então não adianta. Não adianta saber, conhecer, ser letrado, ser doutor na palavra em teologia, se você não viver a palavra. Então nós temos que guardá-la e vivê-la. Essa que é a realidade. Como nós somos provados, todos os dias, o Senhor nos prova. Foi isso que fez com aquele povo de Israel, levou para o deserto para provar o coração deles, para ver se eles respondiam de forma correta, para ver se havia fidelidade dentro deles, e não havia. E você já observou que isso acontece conosco também? Quantas vezes o Senhor nos prova, a gente fica sendo provado, testado, e a gente dá a resposta errada. Isso é terrível, terrível. Vem aquela crise financeira, naquela situação, e a gente não sabe o que faz, e de repente a primeira coisa que a gente faz é o quê? Parar de dar o dízimo do Senhor, parar de dar uma oferta para a obra. Por quê? Porque a gente fala: não, estou apertado, estou muito apertado. Não dá, não dá. E aí o que a gente faz? Quebra o princípio da palavra de Deus, Então a gente já começa abrindo portas para que o inimigo venha agir na nossa área financeira. Aí a gente já é infiel com o Senhor nessa área. A gente começa então a ter uma questão com o irmão, começa a ficar chateado por causa de algumas coisas que o irmão faz e a gente não gosta. Qual a primeira coisa que a gente faz? Corta o irmão da relação da gente, fica com raiva do irmão e muitas vezes começa até mesmo a difamar aquele irmão, falar mal dele, colocar outras pessoas também contra ele. O que a gente está fazendo? Quebrando o princípio da palavra outra vez, porque a palavra de Deus fala que nós devemos andar em amor, tolerar em amor, caminhar a segunda milha, perdoar, e aí lá vai nós, retendo perdão. Não é mesmo? Passamos uma crise no casamento. O casamento não está legal, está difícil, muito relacionamento não está bom. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Separar. Chega, cansei, vou me afastar. Quando a palavra de Deus fala que o Senhor realmente quer que a gente lute pelo relacionamento. Muitas vezes a gente não luta. Muitas situações eu entendo que a gente até luta, mas não tem jeito, porque não depende só de um, depende dos dois. Mas eu estou falando quando você luta. Quando você busca, quando você faz tudo aquilo que você pode fazer, mas não deu, Então, às vezes a gente não faz nem a metade do que eu tinha que fazer e já desiste, E a obra de Deus? Como que a gente se embaraça, não posso pegar um cargo na igreja, não posso ir em todos os cultos da igreja, não posso participar disso nem daquilo, porque estou muito ocupado, estou trabalhando demais, estou com muito serviço, estou cansado. E o que acontece? Estou muito cansado, estou trabalhando demais, por isso que não está dando para mim nos cultos. Eu vou só no domingo, e às vezes só no domingo de Santa Ceia. Tem uns que são ceieiros, nem todos os domingos vai. E aí começa a falar, não, eu estou muito ocupado. E aí, o que acontece? Quebrando o princípio da palavra outra vez, porque estamos deixando em último lugar o que o Senhor quer que a gente faça, Que é o quê?
Estar com ele, fazendo as coisas para ele, trabalhando para ele. O crente não é salvo por obras, mas o salvo tem obras, né? Preocupa com o outro, não fica preocupado só com o seu próprio umbigo, plantando só para a vida terrena. Tem que plantar na vida espiritual, na vida eterna. E aí não planta na vida eterna, quebra de princípio da palavra de novo, né? E aí a nossa vida fica toda amarrada, embaraçada, não é? Porque a gente coloca tudo em primeiro lugar, atrapalhado, não vive a palavra, não. Como é que vai ser abençoado? Como é que vai ser abençoado? Como vai ter uma vida abundante? Como vai ter alegria no coração? De repente a vida se torna um fardo, de repente a vida se torna sem sentido, de repente dá vontade até de morrer, não é mesmo? Porque não faz sentido viver assim, viver fora dos caminhos de Deus, viver quebrando o princípio da palavra. Isso só gera amargura, tristeza. Então vamos nos atentar para viver a palavra, porque quando a gente vive a palavra e está no centro da vontade de Deus, no propósito da vontade de Deus, a gente tem alegria no coração, paz interior que vem de Deus, independente das adversidades. A gente tem tempo para Deus, a gente tem tempo para orar, para ler Bíblia, para ir para a igreja, para fazer a obra. A gente tem tempo. Sabe por que a gente tem tempo? Porque o nosso tempo é do Senhor e a gente usa para Ele. A gente tem a alegria de acordar de madrugada e orar, porque as primeiras horas do dia é do Senhor, tudo é para Ele. Então faz diferença, sabe? Faz diferença. E a vida da gente, por mais que você enfrente lutas e dificuldades, é uma vida com propósito, porque nós nascemos para cumprir a vontade de Deus, e com certeza a vontade de Deus é que a gente esteja encaixado, alinhado dentro daquilo que Ele quer para nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.